Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre informatividade e senso comum, a maneira como esses dois elementos podem estar em jogo na sua produção de texto, seja como qualidade do texto, ou seja como problema que a sua redação possa apresentar, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco de teoria, ou seja, a gente vai traçar aqui alguns conceitos, algumas compreensões necessárias para falar sobre informatividade e senso comum. E depois, na aula por videoconferência, a gente aborda algumas atividades, né? A gente vê na prática de que maneira a informatividade e o senso comum podem estar em jogo na sua produção de texto, ok? Então, a gente vai para um PowerPoint, uma apresentação que eu preparei aqui para explicar essa primeira parte conceitual e depois a gente segue na nossa aula presencial, ok? A gente está aqui então no nossa apresentação sobre informatividade e senso comum. E a gente começa aqui com essa tirinha do cartunista Alberto Bennett. Muito interessante, ok? Vejam e observem por um minuto a tirinha do Bennett, ok? Esses dois garotinhos aí, esse casalzinho dentro desse monstro terrível, será o que parece isso? Né, legendado, esse monstro aí já legendado com a expressão senso comum. Né? E gritam para um rapazinho que está ali fora apenas observando. Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. Que conclusão você tira dessa tirinha? Pensa um pouquinho aí, galera. Existe nessa tirinha do Bennett uma ideia bastante comum sobre como funciona o senso comum para a nossa vida social, né? E sobretudo aí a palavrinha quentinho recupera para a gente a ideia do quê? De algo confortável, né? Então, o senso comum parece um lugar confortável para o indivíduo, ou seja, as pessoas que se mantêm com o pensamento na esfera, no nível do senso comum, de alguma maneira podem se sentir confortáveis sobre essa posição que ocupam. Né? É exatamente essa ideia mesmo que a tirinha do Bennett nos passa. E aí a gente já conceitua senso comum, eu estou recorrendo aqui a um recorte de um artigo científico da Merivaldi Francelin. A Francelin nos explica senso comum da seguinte forma: a caracterização do senso comum não passa necessariamente por critérios de verdade ou falsidade, mas sim pela falta de fundamentação sistemática, ou seja, recebem e emitem opiniões sem saber por que e o que significam. E veja como que essa definição da Francelin é apropriada, ela combina com a ideia de conforto, né, que a tirinha do Bennett nos permitiu observar. Ou seja, é confortável que as pessoas estejam emitindo opiniões sem precisar necessariamente fundamentar o que estão opinando, sem exatamente saber o que significam, né, aquilo que estão opinando. Né? Então, o senso comum retoma-se essa ideia de um lugar de conforto no plano da argumentação, no plano do debate público, né? Um espaço, portanto, aprazível às pessoas quando diante de temas espinhosos, diante de temas que demandam maior, vamos dizer assim, atenção, critério no debate, ok? Seguindo então, a gente tem aqui outra tirinha, uma charge, na realidade, do Moisés, do cartunista Moisés, e aí, portanto, o senso comum que acaba condenando o bom senso, né? Mas o Moisés ele traz um outro elemento interessante, né, para a gente aqui dentro dessa reflexão. O algoz do bom senso é também a lei do menor esforço. O Moisés nos acrescenta essa ideia aqui importante. O senso comum não é só um lugar confortável, como também é um lugar, um espaço que nos exige menor esforço. Por isso a gente tende a recair com muita facilidade no senso comum, ok? E aí a gente recorta mais um trechinho da Francelin, para a gente compreender esse conceito mais a fundo. São processos acríticos,
nos quais o indivíduo concebe um conjunto de informações como conhecimentos, sem saber realmente o que significam, e os utiliza na prática cotidiana como se fossem verdadeiros e definitivos, sendo estes últimos apenas conhecimentos provisórios e parciais. Então, quer dizer, não é que o senso comum seja destituído de conhecimento, ele traz conhecimento, né? É um conhecimento até consolidado, né, no meio social. Porém, é um conhecimento provisório e parcial, e a pessoa que se sustenta, que respalda a sua argumentação apenas no senso comum, ela, portanto, não avança nesse conhecimento para aquilo que possa ser mais crítico, que possa ser mais aprofundado, melhor fundamentado, etc. Ok? Então tá aí. Bom, nesse sentido, o senso comum ele é um expediente da argumentação que não deve necessariamente ser evitado, deve ser eliminado do processo argumentativo. Como ele é, como já dito, algo que de alguma forma está consolidado no meio social, quando você recorre a uma afirmação de senso comum, você na realidade até pode com isso alcançar uma identificação do público leitor, ou seja, quando você recorre a uma frase de senso comum, essa frase vai ter um poder de aderência do leitor mais imediata. Porém, se a sua argumentação está apenas respaldada no senso comum, você tem um texto indubitavelmente muito superficial, ok? Esse problema que a gente encontra em textos cuja argumentação não consegue extrapolar o senso comum. Vamos então agora para o conceito de informatividade aqui com essa tirinha do cartunista Carlos Ruas. E aqui a gente tem o personagem Darwin, conversando com essa figurinha pequenininha, que em outras tirinhas dele ela figura como sendo o Adão. A personagem lhe pergunta: Darwin, eu estou gorda? E aí Darwin responde: para sobreviver nos períodos de escassez de alimentos, alguns animais possuíam um mecanismo biológico de armazenamento de gorduras nos momentos de abundância e é interrompido, né? Ah, tá, o negócio é enrolar, né? Quer dizer, a explicação científica oferecida aqui por Darwin, ela tem uma carga de informatividade muito alta, inadequada, inapropriada para o contexto de comunicação ali estabelecido. Percepção da personagem com quem Darwin dialogava, isso não passa de enrolação. E aí o conceito nos esclarece assim: o termo informatividade designa em que medida os materiais linguísticos apresentados no texto são esperados ou não conhecidos da parte dos receptores. Todo texto contém pelo menos alguma informatividade. Não importa quão previsíveis possam ser a forma e o conteúdo. Haverá sempre algumas ocorrências que não poderão ser inteiramente previstas. Então, no conceito de informatividade aqui, o que está em jogo é, portanto, o grau de conhecimento ou não que o leitor tenha do conjunto de elementos mobilizados no meu texto e o quanto esses elementos estão de acordo com as expectativas do leitor. Ou seja, se o que eu informo em meu texto está, portanto, no plano da previsibilidade, se ele é previsível ou não para o leitor. As informações que Darwin oferecia para explicar algo da aparência física da personagem extrapolavam o plano do previsível, do esperado para a personagem. Por isso, portanto, um alto grau de informatividade, inclusive inadequado para aquele momento, para aquele processo de comunicação estabelecido na cena. A água é a substância mais comum na Terra. A água não é apenas a substância mais comum na Terra, mas também uma das mais singulares. Nenhuma outra substância pode fazer tudo o que a água é capaz de realizar. A água compõe-se de pequenas partículas chamadas moléculas. Uma gota de água contém muitos milhões de moléculas. Cada molécula, por sua vez, consiste de partículas menores ainda, chamadas átomos. As moléculas de água são compostas de átomos de hidrogênio e de oxigênio. Até a mais pura das águas contém outras substâncias além do simples hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, a água contém porções ínfimas de deutério,
um átomo de hidrogênio que pesa mais do que o átomo ordinário de hidrogênio. A gente vai tomar como ponto de partida alguns conceitos trazidos pela Leonor Fávero. Os graus de informatividade. Então, ela define 3 graus de informatividade. A primeira ordem de informatividade no grau mais alto da escala de probabilidades. A segunda ordem de informatividade no grau mais baixo de probabilidades. E a terceira ordem de informatividade quando aparentemente fora do conjunto. Então, a gente volta àquela frase de exemplo. A água é a substância mais comum na Terra. Bom, aí a essa altura você já pode, com certeza, responder para mim. A informação trazida aqui é capaz, portanto, de mobilizar conhecimentos que extrapolam a expectativa do leitor? Existe algum nível de novidade nessa informação? Aplicando o conceito aqui da Fávero, a gente, portanto, avalia que essa frase tem um grau alto na escala de probabilidade. Né? Por que alto? Porque ela está no plano da probabilidade, do provável, e no plano, portanto, da previsibilidade. Quer dizer, em outras palavras, para simplificar, a informação trazida nessa frase ela é muito previsível. O segundo exemplo, aqui que traz, portanto, já um conjunto de informações mais complexas, mais aprofundadas e científicas sobre a água, né? A começar por dizer que a água não é apenas a substância mais comum da Terra, mas uma das mais singulares. E aí o restante do texto é, portanto, a explicação dessa singularidade da água. Esse texto ele já traz um grau mais baixo na escala das probabilidades. Esse texto ele é menos previsível. As informações que nele estão são menos previsíveis, elas extrapolam as expectativas do leitor. Por isso, portanto, esse texto está informando adequadamente o leitor, trazendo um grau de informatividade adequado. Ao mesmo tempo, adequado porque ele está com uma linguagem adequada, compreensível ao leitor e resgata cada conceito com cuidado. Né? Então, por exemplo, quando se fala que a água contém porções ínfimas de deutério, se explica em seguida o que é um deutério. O texto procura tratar com cuidado as informações que contém, considerando o nível de conhecimento do leitor, considerando as suas expectativas em relação à informatividade desse texto. Problemas da informatividade. Então, aqui estamos chegando a um ponto importante para pensar a produção de texto, da redação dissertativa, porque a gente vai tratar aqui de problemas que o texto possa apresentar no âmbito da informatividade. Então, a gente se atém à terceira ordem de informatividade definido pela Leonor Fávero, quando aparentemente fora do conjunto. E aí a gente vai para 2 tipos de problema que ela enumera nesse sentido. A descontinuidade e as discrepâncias. Eu não achei exemplo melhor do que essa imagem, essa foto aqui para vocês, ok? Dispensa explicações. A informação ela é colocada num processo descontínuo. Ela está fora de contexto, ela está fora do momento, né, vamos dizer assim, esperado no plano das expectativas do leitor receptor da mensagem. Portanto, essa informação ela se torna, até nesse caso específico da imagem, inútil. O problema da discrepância. Digamos que você tenha essa frase agora sobre água. A água não é hidrogênio e oxigênio. Ela contém outras substâncias, por exemplo, porções ínfimas de deutério. Então, como assim? A água não é hidrogênio e oxigênio? A gente pode até fazer um esforço de entender o que a pessoa pretendia expressar. Talvez faltou simplesmente ali um apenas, né? A água não é apenas hidrogênio e oxigênio, mas contém também outras substâncias. Ok, mas nosso objetivo não é reescrever essa frase, mas entender qual é o problema, qual é a natureza do problema de informatividade que a gente tem aqui. A Fávero analisa da seguinte forma: a abertura do texto cria um instável estado de informatividade, que é presumivelmente desconfortável para o receptor. Quando a gente lê a água não é hidrogênio e oxigênio, o leitor fica desconfortável em relação a esta negativa. Não se trata de um nível de informatividade que extrapola as suas expectativas, mas se trata de uma afirmação ou de uma negação que vai de encontro com suas expectativas e, portanto, tira o conforto dos conhecimentos já
acumulados, ela confronta-se com os conhecimentos que o leitor já possui sobre água. Então, nesse sentido, está discrepante. Há uma discrepância em relação à informação trazida pelo texto e o universo de expectativas e conhecimentos do leitor. A gente vai agora, então, para exemplos de redações de alunos. São 2 exemplos de redações de alunos, da Vicentina Ramires, se eu não me engano, da Universidade Federal do Pernambuco, e traz aqui nesse seu artigo 2 exemplos de redações de alunos para a gente analisar. Então a gente vai aqui para a análise do texto. A primeira consideração é uma observação então sobre o tema a que se propôs falar o aluno nessa sua produção. Então ele se propõe a falar aqui sobre uma cultura dominando a outra, né? Quando uma nação tenta impor a outra ou a outras o seu estilo de vida. Portanto, de alguma forma, ele está falando de etnocentrismo, talvez, né? Quando uma determinada cultura se coloca como exclusiva, como superior a outras. No desenvolvimento do seu texto, ele busca aqui um exemplo histórico do neocolonialismo na África. A princípio, esse exemplo é bom, né? Ou seja, está realmente dentro daquilo que o autor se propôs a falar. O problema está na maneira como coloca essa informação, a maneira como ele resgata esse processo histórico no plano aqui de um texto dissertativo argumentativo. Qual que é o problema? É colocado de maneira muito crua, né? Então ele já inicia o parágrafo mencionando: durante o neocolonialismo, as potências dominantes refizeram a partilha do continente africano. Ele já conta com o leitor ativando de maneira instantânea esse conhecimento, essa informação, então o leitor imediatamente já sabe do que ele está falando, o que é neocolonialismo no continente africano. Ele não prepara o leitor. A informatividade, portanto, aqui, adequada, demandaria que ele fizesse uma breve contextualização e, sobretudo, citasse o neocolonialismo na África como um exemplo da problemática que ele propôs debater na introdução. Aquilo que seria, portanto, o etnocentrismo, a imposição de uma cultura sobre a outra, etc. Então ele poderia ter começado o parágrafo de maneira um pouco mais informativa, talvez assim, durante o neocolonialismo na África, por exemplo, e situado para o leitor em que século, em que décadas esse neocolonialismo se deu, né? E alguma coisa desse processo, como quais eram as potências dominantes e quais eram suas motivações. Alguma coisa que ele fizesse aqui em 3, 4 linhas no máximo, já seriam, portanto, uma introdução ao tema, a essa informação adequada do ponto de vista da informatividade. Na introdução, a gente tem aquilo que provavelmente é a tese do autor sobre esta abordagem que ele faz, que esse processo de dominância, esse processo de imposição de uma cultura a outra, traz consequências para a manutenção da paz. A gente aponta com alguma segurança que essa seja a tese do autor, porque ele retoma essa ideia lá na conclusão, quando ele menciona das graves consequências para a paz. Ok, se esta, portanto, é a tese do seu texto, a gente precisa agora verificar como se deu o desenvolvimento para a sustentação dessa tese. Então, o que a gente tem ao longo do texto? Ele vai, de fato, retomar essa ideia, né? No final do segundo parágrafo, ele fala de conflitos que perduram até hoje. No terceiro parágrafo ele cita xenofobia, né, ou xenofobismo, como ele coloca, que inclui ataques contra embaixadas. Então há um certo esforço de retomar essa ideia da paz sob risco, da paz, portanto, comprometida, em função desse choque cultural, em função desse processo cruel de dominância, né, de uma cultura dominando a outra. Porém, esse desenvolvimento e a manutenção da tese é, sobretudo nesse texto, muito lacunar, cheio de lacunas, porque a partir do segundo parágrafo ele se põe a descrever o processo de neocolonialismo na África, onde países teriam o direito de explorar e desenvolver e tomar parte das decisões políticas, né, da partilha dos territórios, das novas fronteiras que reuniram tribos inimigas e,
Só na conclusão é que ele recai sobre o ponto da sua tese, os conflitos que perduram até hoje, e não descreve quais conflitos são esses, né? No terceiro parágrafo, ele cita a xenofobia, sem descrever esse processo também. Cita de relance ataques contra embaixadas, tomando como fatos já conhecidos do leitor também, né, sem devidamente contextualizá-los. Na conclusão, ele diz assim: é preciso que, apesar de algumas nações terem um desenvolvimento industrial e tecnológico mais avançado que outras, respeitem-se as diferenças existentes entre cada cultura. Qual que é o problema aqui no plano da informatividade? Quando ele cita esse fato, algumas nações terem desenvolvimento industrial e tecnológico mais avançado do que outras, ele volta, né, ao expediente do início de seu texto, que é falar de um plano geral. Ele não está mais falando do exemplo específico do neocolonialismo na África. Ele está falando, como na introdução, de maneira generalizante, né? Então a gente até compreende com algum esforço de que o aluno aqui tem em seu conhecimento a ideia de que no processo de dominação e de etnocentrismo, uma cultura dominando a outra, isso está ligado também a desenvolvimento industrial e tecnológico, isto é, uma cultura com maior desenvolvimento industrial e tecnológico tende a ser a cultura dominante sobre a outra que tem menos desenvolvimento industrial e tecnológico. Mas quando ele coloca que é preciso que se respeitem diferenças existentes em cada cultura, ele está ignorando o processo de dominação, né? Quer dizer, como se fosse possível simplesmente então a dominação acontecer desde que haja o respeito às diferenças. Então, nesse sentido, o texto é contraditório porque o aluno não tem muito aqui a habilidade exatamente de lidar com essas informações e de prever o grau de expectativa do leitor em relação a esses conhecimentos e de contextualizar esses conhecimentos de maneira adequada e mesmo, portanto, organizar o seu pensamento em relação a essas informações. Então, nesse sentido, essa sua conclusão de que as nações devem respeitar as diferenças existentes entre cada cultura é algo completamente contraditório com a proposta de seu desenvolvimento de falar de neocolonialismo, né? Isto é, para concluir, é impossível haver qualquer tipo de colonialismo com respeito às diferenças entre as culturas. Se é colonialismo, é sobreposição de uma cultura a outra, portanto, a sua conclusão acaba, né, apontando para uma direção não adequada ao próprio desenvolvimento do texto. Tá certo? Vamos então para o segundo exemplo. É uma redação com alguns probleminhas de escrita um pouquinho maiores. Eu vou inclusive avançar para a próxima tela, já com a redação com pequenas correções gramaticais, pelo menos. Tá? Então eu fiz algumas correções aqui de vírgula, uma palavrinha ou outra que faltou, um fato ou outro também de concordância, só para ficar mais adequada à leitura, certo? Então vamos à análise. O texto então começa com esta sentença curta e assertiva: para a humanidade trabalhar sempre foi necessário. É uma afirmação, portanto, de senso comum. Como eu disse no início do vídeo, o senso comum não é exatamente em si um problema, pelo contrário, quer dizer, ou em algumas situações ele pode ser até uma estratégia de adesão à perspectiva do leitor. Ao citar uma afirmação de senso comum, ela tem uma aderência rápida do leitor, porque com esta afirmação ele vai concordar de pronto, né? Porque é algo que já está consolidado na sua mente, na sua percepção do mundo. Então, quando ele começa com esse para a humanidade trabalhar sempre foi necessário, ele está fazendo um resgate histórico profundo, mas ao mesmo tempo contando com a boa vontade do leitor. Ou seja, ele está dialogando com os conhecimentos que o leitor possui suficientes para compreender essa afirmativa. Então, quer dizer, não há um esforço no plano da informatividade em sustentar essa informação, mas conta já com o sabido, com o conhecido do leitor para que concorde com ela. Depois ele prossegue que, ao mesmo tempo que o trabalho faz crescer o homem, também o avilta e o escraviza. Aqui a gente tem aquele fato que a Fávero mencionou de um certo desconforto, né? Embora proposital aqui na estratégia de escrita desse texto.
Dizer que o trabalho avilta o homem e escraviza o homem é uma afirmação, portanto, que traz algo novo, que tira o leitor do seu plano de conforto e o coloca para pensar: nossa, como assim escraviza e avilta o homem? Aqui não é exatamente um problema do texto, mas uma estratégia de escrita muito comum em diferentes textos. E essa afirmação que, como eu disse agora há pouco, tira o leitor do seu espaço confortável, né, ela é concluída a partir da pergunta: será esse trabalho dignificante? O problema aqui está nessa referência, esse trabalho, e sobretudo aqui ele coloca aspas, mas de que trabalho é esse que ele está falando? Né? Talvez na frase anterior, vivendo em função daquilo que o alimenta e nada mais. E isso está bastante vago, não sei exatamente o que ele quis dizer ainda. Tá? A gente pode ter o esforço de raciocinar que o autor queria o quê? Ele queria nos apresentar um questionamento. O trabalho é realmente algo sempre dignificante? Ou o trabalho também pode escravizar, aviltar e colocar o homem numa condição de dependência que compromete a sua própria dignidade? É essa a ideia que ele quis apresentar, embora sem muito sucesso no plano da linguagem, ok? Bom, avançando. Essa tese, portanto, de que o trabalho pode nem sempre ser dignificante, né, esse questionamento que ele pôs no início do texto, é retomado depois ali no terceiro parágrafo. Ele menciona as várias mudanças no modo de produção humana e cita aqui o que ele chamou de escravidão do relógio, né, o homem escravo do tempo, escravo do ritmo da produtividade, etc. Então aqui ele está apresentando para a gente um argumento do trabalho como nem sempre algo dignificante. Essa é a ideia que ele defende. E essa escravidão do relógio é praticada por patrão e empregado. Não sabemos muito bem o que ele quis dizer com isso, mas talvez a ideia de que essa escravidão não é só do subordinado, mas também do patrão, ou ela atinge diferentes sujeitos aí do processo do trabalho, né, da prática social do trabalho. Talvez seja isso. E essa sua tese é retomada na conclusão com um certo panorama, um certo quadro que ele descreve do indivíduo que não se identifica com o que faz, que sofre, portanto, uma pressão do tempo, talvez, a angústia, a incapacidade de mudar sua realidade ou de se contentar com o trabalho, e que esses são, portanto, sintomas sentidos por pessoas que são obrigadas a se enquadrar nesse sistema. Então, quer dizer, a gente até entende o que ele está dizendo, o leitor com muito esforço consegue acionar conhecimentos, informações da história, da sociologia portanto, estabelecer as conexões necessárias. Mas falta ao texto muita informação, né? Ou seja, do que ele está falando exatamente. A gente pode, né, lembrando de uma ferramenta que há na web interessante, né, o fabuloso gerador de Lero Lero. Desculpe o autor que não me conhece, eu não conheço também o autor desse texto, mas fica parecendo sim um pouco o gerador de Lero Lero, ou seja, ele está dizendo algo sobre trabalho, sobre sociedade, sobre dignidade humana no trabalho, mas essas palavrinhas-chave ativam um conjunto de outras palavras do mesmo campo semântico, constrói frases que parecem bonitas e parecem dizer algo, mas não estão exatamente dizendo alguma coisa. Lembra lá do comecinho da aula sobre senso comum? O autor diz algo sem saber exatamente o que significa. Ele está reproduzindo discursos, reproduzindo uma fraseologia discursiva desse campo da sociologia, talvez, sem exatamente saber o que significa. Né? Isso é, portanto, um fator da predominância do senso comum nesse texto. Não há dúvida disso. Portanto, ele constrói a sua conclusão, né, de que esse trabalho, portanto, já não tem propriamente a sua dignificação, e sim o dinheiro e nada mais. E, mais uma vez, o autor está nesse plano do dizer, dizer e dizer, sem exatamente estar dizendo algo com muito significado. Qual que é a questão aqui no plano da informatividade? Falta a esse autor tanto trabalhar a informação de maneira cuidadosa, contextualizando os fatos históricos, sociais que ele está mencionando e, sobretudo, prevendo o grau de informatividade do leitor, a expectativa do leitor em relação a essas informações para compreender o que ele diz.
Então, esse nível de informatividade que o texto deve apresentar no momento da produção do texto, ele tem que estar de acordo muito com o contexto de produção e circulação desse texto. Né? Evidentemente que o texto dissertativo e argumentativo ele não tem uma situação de produção bem definida, né? Isto é, eu estou escrevendo a partir de onde, com quais intenções e para quem, né? Isso não é muito claro no texto dissertativo e argumentativo, mas mesmo nesse plano virtual, em que eu imagino o meu leitor, eu imagino quais são suas expectativas em relação a essa informação, a este assunto e de que maneira eu devo abordar o tema informativamente adequado, de um modo informativamente adequado às suas expectativas. Essa é a ideia. Então agora é a sua vez, a gente vai para a etapa da aula então de atividade na nossa videoaula. Quem por acaso assistiu esse vídeo aqui no YouTube, saiba que a gente faz isso por videoaulas, por videoconferência pelo Skype. Então, esse conteúdo aqui na web, disponível no YouTube, ele é só uma parte do trabalho. A outra parte é no contato direto, visual, com os alunos, dando explicações, atividades, proposta de redação para que o aluno desenvolva suas produções e a correção devolutiva dessas produções, ok? Então, quem gostou, pode entrar em contato aqui pelos comentários do vídeo, que a gente, a partir daí, dá quais são os caminhos para, quem sabe, começarmos a interagir pelas videoaulas, nas webconferências e a partir daí você ser meu aluno também, ok? Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.